E apenas para você ver um exemplo do que nós estamos falando, vamos pegar aqui uma função muito básica que existe em várias cidades e, para esclarecer, é muito tranquilo. Um porteiro de um prédio, de um condomínio residencial. Imaginem que um porteiro, nós temos 3 condomínios. Se falando de saúde mental, um deles trabalha numa escala de trabalho 12/36 e não tem muitas pessoas morando naquele condomínio, um condomínio novo, poucos moradores, condomínio pequeno, e ele passa a maior parte do seu dia parado, ouvindo rádio, lendo jornal, estando no celular. Agora você imagine um outro condomínio maior, com outro porteiro, que ele esteja o dia todo ocupado, recebendo pessoas, recebendo encomendas, recebendo oficiais de justiça, recebendo entregas, cadastrando pessoas, cadastrando moradores. Agora você imagina um outro condomínio, numa região mais insegura, que é assaltada todos os meses, que ele está sozinho, sendo que ele precisava de pelo menos mais 2 pessoas trabalhando com ele, está ocupado, está totalmente exposto a uma carga, uma pressão ali muito alta. Note que para uma mesma função, em 3 contextos diferentes, nós temos avaliações de riscos psicossociais totalmente diferentes. E eu não trouxe nenhuma outra função, não trouxe nenhum outro caso, porque, afinal de contas, os exemplos são infinitos, para que você possa entender a profundidade da análise que tem que ser feita, que deve ser feita, dentro desse contexto dos riscos psicossociais. E agora, para saber um pouco mais sobre os riscos psicossociais, vamos ver o que é a norma regulamentadora 1, que passa a exigir que as empresas, todas as empresas, identifiquem, controlem e monitorem os riscos ocupacionais psicossociais. Então, é obrigação do empregador identificar e monitorar todos os riscos presentes no ambiente de trabalho. Isso a gente já sabia. A novidade é que nós temos uma nova classificação desses riscos. Então, e também, como os outros demais, é necessário implementar medidas de controle. E cabe, então, à empresa, ao empregador, garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. E o incentivo à participação ativa dos trabalhadores é o grande ponto nisso, porque a identificação e a gestão dos riscos cabe aos colaboradores realizarem. E esse é um ponto que sempre nos trabalhos de ergonomia que nós já fazemos há mais de 20 anos, nós colocamos. E esse é um fator que nós também trazemos porque a maioria das consultorias, dos profissionais de SST, eles nunca tiveram um olhar tão abrangente e detalhado para isso. E por essa razão é que estamos aqui conversando para dizer o que são, então, os fatores de riscos psicossociais, que eles são, segundo a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, riscos que surgem da interação. Note que a ergonomia também é uma ciência que estuda interações entre o ambiente de trabalho, incluindo a satisfação das pessoas e condições organizacionais, com as capacidades individuais dos trabalhadores, que são as suas necessidades, a cultura que eles têm e a situação pessoal fora do trabalho. O indivíduo, o ser humano, ele é um só. Então, essa separação também ela é importante. Então, esses fatores estão influenciados pela inter-relação do contexto do trabalho, organização e gestão, além das condições ambientais e organizacionais,
com as competências e necessidades também dos colaboradores. E esse assunto pode até parecer muito relacionado à área de RH, de recursos humanos, e de fato é, porque, afinal de contas, o RH é o guardião da cultura da empresa, é ou deveria ser, não é mesmo? E também cuida desses principais pontos. Então, esse trabalho de ergonomia, juntamente com a alta direção da empresa e com o setor de recursos humanos, é fundamental. E nota-se ainda nas empresas que esses fatores podem impactar na perda da saúde como um todo e, em particular, o aumento dos transtornos mentais. E é muito comum nós encontrarmos também muitos memes feitos nesse sentido, não é mesmo? Porque pessoas que fazem, olha, eu indo trabalhar, eu voltando do trabalho, e por aí vai, uma série de memes sendo feitos nessa questão. Então, como nós falamos, alguns dos requisitos da NR1 que exige que todas as empresas identifiquem, avaliem e controlem. As empresas, então, elas têm que identificar, avaliar e controlar os riscos psicossociais que nós já listamos aqui. Então, incluindo agora os psicossociais. Então, essa identificação e avaliação é obrigação da empresa contratar profissionais para avaliar esses riscos psicossociais. E a grande pergunta, a grande questão é como? Porque profissionais e consultorias de SST não têm no seu contexto, nas suas ferramentas, esse arcabouço de informações, o que torna o assunto um aspecto muito delicado. Como ergonomista, mais de 20 anos, falando com vocês aqui agora, são ferramentas totalmente especializadas, análises quantitativas, qualitativas e que trazem essas informações e que não são de conhecimento público e que devem ser utilizadas de uma forma muito correta para que essa avaliação desses riscos que foram previamente identificados não estejam feitos de forma errada ou errônea, o que pode prejudicar muito as empresas. Temos também o controle dos riscos, que eles devem depois ser controlados. Imaginem se eles não forem medidos da forma certa, como que eu vou controlar algo que eu não medi de forma certa? Nós temos esse exemplo na engenharia. É a mesma situação de você querer colocar um móvel em uma parede que foi medida errada. Então, uma medida para mais ou para menos também prejudica a instalação, a colocação desse móvel. É a mesma coisa com os riscos psicossociais. Também temos a questão da responsabilidade do empregador, que deve garantir esse ambiente de trabalho seguro e saudável, e os trabalhadores também têm o direito de estarem em locais seguros e saudáveis. E a participação efetiva dos trabalhadores, que é o aspecto que eu gosto sempre de lembrar, que é o aspecto que muitas vezes é o mais delicado na relação de contratação, porque são levantadas questões importantes relacionadas à cultura, à organização, são questões que são necessárias a partir desse momento serem pensadas e repensadas. Então, a importância da gestão dos riscos psicossociais, eles geram impacto negativo nas empresas que, com as redes sociais e com esse advento, né, da exposição, todas as pessoas têm, né, celulares com câmeras, com gravadores e que têm exposto as empresas nessas questões de mídia, blogs, redes sociais, o que traz um impacto negativo muito grande. Então, o impacto desses riscos também eles geram custos adicionais com saúde. Basta vermos a incidência de atestados médicos com o CDF. São situações muito complicadas para as empresas porque expõem muitos casos que até então a alta direção, a diretoria e até mesmo a gerência não sabiam
ou não tinham conhecimento que coisas que acontecem nos corredores, a famosa rádio peão e por aí vai. Também isso causa um outro impacto negativo, como a queda da produtividade. Afinal de contas, pessoas estressadas e desmotivadas produzem muito mais. E isso também é conhecido. E o outro impacto que nós temos é a alta rotatividade de pessoas. E esse aspecto nós levantamos não como uma causa, mas sim como um sintoma. Então, nós procuramos ver por que as pessoas não têm ficado na empresa. Então, trabalhadores insatisfeitos, eles tendem a procurar novas oportunidades de trabalho. E como é que fica a imagem da empresa? Um ambiente de trabalho tóxico, ele prejudica a reputação da organização. Enquanto isso, nós temos alguns benefícios, que é o remédio que eu quero te trazer, da importância da gestão desses riscos psicossociais, porque eles melhoram a saúde e o bem-estar dos seus trabalhadores. Afinal de contas, nós já falamos o contrário, mas trabalhadores satisfeitos e saudáveis e com sensação de segurança produzem mais, reduzem o número de atestados médicos e criam um clima organizacional, um clima de trabalho muito melhor. E através, né, do início desse trabalho, que é a contratação de um ergonomista, de um profissional que tenha e domine essas ferramentas que fazem, que constroem o inventário psicossocial, através de uma estrutura sólida de análise de alguns pontos que são muito sensíveis, como a autoeficácia no trabalho, os recursos organizacionais, a saúde emocional dos trabalhadores no trabalho e fora no trabalho, a identificação laboral, entre vários outros pontos. Então, nós temos, há muito tempo já trabalhamos, e esse momento nosso chegou de ampliar essa atuação para todas as empresas, um inventário psicossocial que nós aplicamos nas nossas empresas clientes e nos trabalhadores. E eu espero, né, que você tenha entendido e compreendido a importância desse trabalho que antes não era obrigatório, apesar de já existir há muito tempo, e agora, né, com esse grande arsenal que nós temos, científico, técnico e profissional, para poder atender melhor a sua empresa e os nossos clientes com esse olhar mais voltado à saúde mental. Agradeço por você ter estado até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.